Bom, gente, como eu falei no último vídeo, eu prometi para vocês que ia falar sobre maçonaria, mas eu vou falar muito mais de que é maçonaria e o que é evangélico falso. E para isso, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso daqui, tá? Isso daqui, se você passar na Avenida Francisco Morato, você vai ver esse templo aqui, tá? E daqui para frente eu vou dizer mais o que é isso daqui. Aqui, a prova do que eu tô falando, aqui eu acho que dá para vocês ler. Aqui tem selamento, tá? Selamento de marido e mulher. Olha, para falar sobre isso, eu tenho que ter alguma prova. Apesar de eu estar com essa documentação em mão, eu quero dizer para vocês que eu vivi 26 anos dentro dessa dominações que se disfarça como religiosa. Afinal de contas, ela prega o evangelho, mas ela mistura as coisas. E aí eu vou provar para vocês, tá? Aqui eu tenho a Bíblia Sagrada. Isso daqui não é montagem não, viu, gente? É a Bíblia Sagrada mesmo. Mas eu tenho também aqui outro livro, que é o livro de Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então aqui tem 4 livros que eles pregam, que é o livro de Mórmon, Pérola de Grande Valor, e Doutrina e Convênio, tá? Então assim, como foi que eu descobri que ali é um grande templo da maçonaria? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Você, quando entra nessa igreja, que é conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você tem um ano de... eles começam a lhe observar um ano depois que você se batiza, aceita o Salvador Jesus Cristo. Isso é real, tá? Quando você aceita o Salvador Jesus Cristo, que você conhece a Bíblia, seja qualquer igreja que você se batiza, você está fazendo a coisa certa. Agora, o que você vai praticar e o que pratico lá e que você segue, aí é outra história, tá? Então é o seguinte, quando você entra na igreja, você fica um ano em observação. Então, depois de um ano, você é obrigado a usar essa blusinha aqui por baixo da camisa. Aqui tem um símbolo, tá? Vocês podem ver que tem 3 símbolos aqui. Tem um do lado, um V do lado esquerdo, um compassa do lado esquerdo e o outro no umbigo. Isso na camisa. Eu vou rasgar aqui, que isso tá lacrado. Eu vou rasgar aqui, que é para vocês verem. Isso daqui é o short que você é obrigado a usar. Olha esse short aqui, tá? Então, isso daqui é o short que é camisa e short. Você, depois de um ano que eles te observam, você tá entendendo? Então, você passa usá-lo isso daqui. E que eles dizem que é sagrado. De sagrado não tem nada, gente. De sagrado não tem nada. Tá? Isso são os mesmos símbolos da maçonaria. Mesmo, tá? E quando eu falo isso, eu digo porque o fundador da igreja foi maçom. E aqui tem um segredo. Ele não morreu pregando o evangelho, não. Ele morreu pregando estelionato. E ele morreu
pelos companheiros da maçonaria, porque ele saía com as mulheres dos próprios irmãos, e até que descobriram, e foi por isso que ele foi morto. Mas a igreja, que todo mundo acha que é uma igreja religiosa, esconde até hoje. E por que eu estou falando isso? Recentemente, os evangélicos ficaram muito incomodados, decepcionados com a presença do Jair Bolsonaro na maçonaria. E tem vídeo aí no casamento da Carla Zambelli. Olha, evangélico, um recado para vocês. Quando vocês vão para a igreja, vocês vão com fé, vocês vão com toda fé, com todo sentimento que vocês vão escutar a palavra de Deus de alguns líderes. Mas vocês não sabem que muitos líderes falsos fazem por trás disso daí. Então, a maioria que vocês pensar aí, por exemplo, que nem o Silas Malafaia, que nem o Edir Macedo, toda essa liderança grande que vocês conhecem da igreja, aí, todos eles são maçons. Agora, juntando uma peça com a outra em relação, por exemplo, aqui o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as meninas venezuelanas, falando que não se estupra mulher feia, falando que a jornalista queria dar o furo. Tudo isso daí junta as peças que vocês vão tomar uma conclusão. O que é dizer ser religioso e ao mesmo tempo seguir os dogmas da maçonaria. E aqui eu quero dizer para você, é um desafio. Olha o comportamento do Ciro Gomes. O Ciro é maçom. Olha o comportamento do Malafaia, que se diz evangélico, que prega lá. Ele é maçom. Tá? Muitas pessoas não têm acesso, mas ele tem um CPF. E a maçonaria é uma entidade que ela também tem uma loja maçônica. Então, tem também seu livro de assinatura, tá? É só questão de investigar, tá? Quando eles desafiar todas essas pessoas que eu estou falando aí, para você ter uma ideia, que são donos de igreja, se vocês quiserem saber, é só investigar. Eles têm um CPF e não é difícil. Agora, o que talvez cause surpresa é que nessa dominação religiosa que eu falei para vocês, que eu fiquei 26 anos, e eu fui expulso dessa dominação religiosa, chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu fui expulso, hein? Agora pergunte se eu roubei, pergunte se eu estupei, pergunte se eu assaltei. Nada disso eu fiz, tá? Fui processado, abriram um processo contra mim, mas quer saber por que abriram o processo contra mim? Porque eu denunciei os 100 bilhões de dólares que ela desviou de oferta de membro e fez o SOP nos Estados Unidos, lá em Salt Lake. Eu denunciei os estupros que acontecia dentro da igreja que eu não concordava. Eu abri a boca, falei. Por quê? Porque me acusaram. Quando me acusaram, eu fui a fundo. Para completar, vou lembrar uma coisa aqui para vocês. O líder da igreja dos Mormons, no foco da pandemia, ele pediu que o mundo inteiro fizesse um jejum para que
acabasse a pandemia. Ele é médico e ele é um médico renomado. E muitas pessoas naquele momento de aflição, com medo de morrer, pagaram uma oferta de jejum generosa, porque acredita nos líderes. E quem foi que acabou a pandemia? Não acabou 100%, mas que amenizou das mortes, foi a vacina. Mas quem era que negava a vacina? O presidente da República. Aí você junta uma coisa com a outra, tá? Religião e maçonaria. Então, você que é evangélico, que tá aí defendendo Jair Bolsonaro, que tá decepcionado porque descobriu que ele estava no tempo maçom, olha, vocês precisam saber mais, tá? Os evangélicos, principalmente os evangélicos fiel, honesto, que são fiel às suas esposas, que não traem, eu digo com prova, todos eles que faz parte dessa seita, todos eles não têm só uma mulher. Isso eu provo. Então é isso que vocês precisam saber. E precisa tomar cuidado na pessoa evangélica que vocês vão votar. Não ficar acusando e acreditando que o Lula vai fechar a igreja. É isso. É isso que vocês precisam saber. Tá bom?